Mais uma vez, estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez viemos para que nós possamos trazer a visão clara da vida. O que nós queremos abordar cá no canal, nós não observamos em muitas casas que se chamam pelo nome de Deus. Nós devemos saber que temos um desafio enorme quanto à preparação da vida. Nós devemos trabalhar para que nós possamos atingir a vida que nos foram entregue. Nós devemos saber que nós temos uma oportunidade enorme debaixo desse céu. Eu quero dizer que o único ser em toda a natureza, tanto na terra como no céu, que tem o nome de Filho de Deus, somos nós, os homens. O resto todo é a criação e o servo de Deus. Os anjos são o nosso conservo, porque é servo de Deus. E eles é que trabalham ao nosso favor debaixo desse céu. Então, deves alegrar que você e eu estamos em boa parte da vida perante Deus. Nós devemos entender que nós somos classificados com alta patente diante do nosso Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 5, revela-nos que não houve ninguém que pudesse desatar o selo e abrir o livro da revelação. E João testificava que ele chorava porque ele viu um grande anjo que declarava que não tinha ninguém para abrir o livro e desatar o selo. Mas o grande anjo clamou a João, diz: eis aqui o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, e venceu para abrir o livro. Ele mencionou filho de Davi. Davi é ser humano. Davi é a nossa espécie. Davi é nossos irmãos. E tem tudo que nós temos. Davi, qualificado como homem, como nós. Então, eu quero dizer-nos, para que nós possamos nos alegrar, porque nós estamos em boa parte diante de Deus. Agora, nós devemos agora estudar por que nós estamos mais desqualificados sobre a terra, desqualificados diante de Deus. Então, nós devemos ter um estudo completo para isso, que nós temos como que de nos qualificar, nós temos como fazer com que nós possamos tornar aquela imagem que na qual Deus criou para ser o seu filho. Hoje, nós queremos abordar acerca do que gera o pecado ou do que gera a maldição no homem. Então, nós devemos saber que a vida é feita com a transparência. E se nós não entendemos a transparência da vida, nós iremos levar a nossa culpa a uma terceira pessoa. Sim, nós já abordamos no vídeo anterior que nos ensinaram hipocrisia desde o princípio. A hipocrisia é não aceitar a culpa. Na vez do outro, nós falamos a justiça. Na nossa vez, nós falamos a injustiça em defesa do erro em que nós cometemos. Mas nós devemos aceitar o erro e corrigir o erro para que nós não possamos voltar a cometer o mesmo erro. Porque o erro cometido por nós em particular não fará dano à terceira pessoa, mas sim fará dano a nós mesmos. Porque nunca nós observamos a realidade da vida. E nós cometemos erro e andaremos no erro, comeremos o erro, viveremos o erro e morreremos no erro, que é uma vida completamente no erro. Então, eu quero que nós descobrimos a vida e estudamos a vida
para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Eu quero dizer que hoje o homem, sendo completo, mas na verdade o homem, desde o princípio, eles foram incompletos. Porque o plano de Deus no homem é que eles pudessem dominar sobre a terra. Quando Deus pensou em criar o homem, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus pensou em criar o homem com 3 capacidades enormes que poderia trazer o desenvolvimento no homem. A primeira capacidade é criar o homem à imagem, a sua imagem. A segunda, a sua semelhança. A terceira, dar-lhe o poder para que dominasse. Então, o homem tinha 2 capacidades numa primeira fase. A primeira capacidade é que Deus criou o homem à sua imagem, que era um homem inocente, que era um homem santo, que era um homem sem a transgressão, um homem completamente obediente. A segunda capacidade, nós temos a semelhança, que era um homem imortal, um homem que não sabia o que é a morte, um homem que vivia para todo sempre, ou seja, que vive para todo sempre. Então, Deus fez o homem e lhe colocou na cidade da terra. Deus treinava o homem cada dia para que o homem conseguisse entender a vida da terra. Por isso Deus, o Pai, trazia animais para que ele desse o nome a todos os seus animais. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Então, trazer isso aí, ele diz o nome cabra, este aí, bode, este aí, leão, este aí, leoa. Então, sempre Deus trazia os animais e era um treinamento que Deus estava a dar para que ele possa ter a capacidade de crescer e dominar sobre a terra. O que faltou no homem é o crescimento interior, é o poder, é o domínio. Mas o homem, ele nem ainda tinha o domínio, nem ainda tinha o poder para dominar. O homem enganou o seu Criador. Por consequência, acusou a Deus, dizendo que é a mulher que me deste. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Aqui foi a queda total do homem sobre a terra. E lá na cidade onde Deus o plantou, tinha tudo para o homem viver. Mas faltava o controlo no homem. E o homem matou a vida de domínio sobre si mesmo. Eu aqui estou para trazer o segredo completo da vida. Mais uma vez, estamos cá no canal para que desenvolvemos as nossas vidas em particular. Bom, o que trouxe o pecado é a falta de sabedoria, é a falta de domínio, é a falta de o juízo no homem. E até o dia de hoje, muitos não têm a sabedoria. Até mesmo os que se chamam intelectual. E todos estão nas mesmas condições. Por isso, muitos têm recursos, mas continuam em sofrimento enorme. Porque lhe falta a vida, lhe falta a sabedoria. O seu homem interior não cresceu na dimensão na qual Deus colocou para o crescesse. Então, se nós demos conta, o homem cresce desde bebê, ele nasce, ele cresce, o seu corpo cresce até atingir certa etapa da vida, que depois de 30, 40, 50 anos, ele para de crescer e começa a envelhecer.
Então, da mesma sorte, nós temos o homem interior. Nós vimos muitos dos mais velhos se comportar como uma criança. Por quê? Porque lhe faltou a sabedoria, lhe faltou o conhecimento. E o homem negou a sabedoria. A sabedoria é o escudo da defesa do homem. A sabedoria é o poder no homem. A sabedoria é o controle do homem. E a sabedoria que cá falo não é a sabedoria profissional. Estou a falar sabedoria para gerir a vida em seu todo. É a sabedoria para que nós possamos entender o nosso mundo habitável e conhecer a trajetória do mundo, aonde nós saímos e para onde nós vamos e quais são os estilos de vida que nós iremos levar para que nós possamos atingir os nossos objetivos, que é a vida eterna. Então, o que faltou no homem é a vida, é o código da vida, dada por fabricante, que é o Criador, o Deus, o Pai. Eu quero que nós observamos a Sagrada Escritura. Aí diz: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. E ouve a correção, e não o rejeites. E sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios, capítulo 8, versículo 32 a 36. Eu quero que nós entendamos. Quem aborrece a vida? A vida é a justiça. A vida é o julgamento que nós temos dentro de nós em particular. A vida é a voz da consciência que fala dentro de nós. Se nós fechamos os olhos para a consciência, damos um jeito para fazer as coisas negativas, nós iremos descontrolar, iremos colapsar, iremos danificar completamente o nosso homem interior. Devemos estagnar, devemos ser um menino chorão, devemos ser inconstante, devemos entrar na procrastinação e devemos perder a vida, danificar todos os nossos recursos que nós temos da vida. E por último, gera a maldição, gera o pecado, gera a doença, gera a condenação, gera a doença interna, gera a paralisação de todo o progresso e desenvolvimento no homem particular. E eu quero que nós entendamos. Ouve o conselho do teu homem interior. Ouve o conselho que fala dentro de ti. Anda segundo a tua consciência. Porque a voz que fala dentro de ti é a voz do Criador. É a voz de Deus. Porque te foi implantado a justiça, não a injustiça. E por causa da injustiça, a que gera pecado? Pecado é a transgressão da lei que está dentro de ti. Pecado é a transgressão da voz divina que fala para ti: não faz isso, não bebe, não prostitui, não anda com mulher alheia, não anda com as coisas negativas, não faz aquilo. E quando nós fechamos os olhos para cometer, então aqui caímos e perdemos a bênção. Entramos na maldição, porque o erro gera erro. E Deus nos ajudará para que nós possamos entender o que aqui abordamos. E para salientar, a vida de Jesus foi revelado para os homens. Por isso que o Paulo diz que, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, nós pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Isso está nas primeiras cartas de Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Ficamos por aqui. Examina a tua vida. Mas muito antes, inscreve no canal, deixa o teu like e deixa o comentário. E obrigado.